Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. A Grande Depressão. A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior crise do capitalismo financeiro. O colapso econômico teve início em meados de 1929 nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo capitalista. Seus efeitos duraram por uma década, com desdobramentos sociais e políticos. As principais causas da crise de 1929 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à oferta de créditos baratos. Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços. A Europa, que tinha se recuperado na destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Com juros baixos, investidores passaram a colocar seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. O New Deal. O New Deal, do inglês novo acordo, novo tratado ou novo pacto, foi o conjunto de medidas econômicas e sociais para resolver a crise de 1929. O plano articulou investimentos estatais e privados, reformas para adequar diversos setores da economia e estimular o consumo, reaquecendo assim a economia daquele país. O New Deal foi levado a cabo entre 1933 e 1937 nos Estados Unidos, com vistas a recuperar a economia estadunidense da crise de superprodução e especulação financeira ocorrida em 1929. As medidas tomadas nesse período buscaram, acima de tudo, a geração de empregos. Com isso, o governo pretendia aumentar o consumo dos trabalhadores assalariados, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Algumas medidas do New Deal. Podemos destacar enormes investimentos em obras públicas de infraestrutura, especialmente na edificação de estradas, ferrovias, usinas hidrelétricas, pontes, hospitais, escolas, aeroportos e casas populares. Concessão de subsídios e empréstimos aos pequenos produtores, controle da emissão de moedas paralelamente à desvalorização do dólar, fiscalização e controle das atividades de bancos e outras instituições financeiras e econômicas, de modo a dificultar as fraudes e especulações, controle da produção e dos preços agrícolas e industriais, legalização dos sindicatos, redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, criação de previdência social e do salário mínimo. O fascismo na Itália. O fascismo foi um sistema político nacionalista e antissocialista surgido na Itália no final da Primeira Guerra Mundial. Liderado por Benito Mussolini, conquistou vários países da Europa, como a Alemanha e a Espanha, no período entre guerras. A palavra fascismo vem do latim fácio, feixe, pois um dos primeiros símbolos fascistas foi o fácio litório. Este consistia num machado envolvido num feixe de varas e era utilizado nas cerimônias do Império Romano como um símbolo de união. O fascismo se caracterizava por ser um sistema político imperialista, antiburguês, autoritário, antiliberal e nacionalista. Característica do fascismo. O fascismo se caracteriza por defender o Estado totalitário. O Estado controlava todas as manifestações da vida, individual e nacional. O autoritarismo, a autoridade do líder indiscutível, pois ele era o mais preparado e sabia exatamente o que a população necessitava. O nacionalismo, a nação é um bem supremo e, em nome dela, qualquer sacrifício deve ser exigido e feito pelos indivíduos. Antiliberalismo. O fascismo defendia algumas ideias capitalistas como a propriedade privada e a livre iniciativa das pequenas e médias empresas. Por outro lado, defendia a intervenção estatal na economia, o protecionismo e algumas correntes fascistas, a nacionalização de grandes empresas. Expansionismo. Visto como uma necessidade básica da nação, onde as fronteiras devem ser alargadas, pois é preciso conquistar o espaço vital para que elas se desenvolvam. Militarismo, a salvação nacional vem por meio da organização militar, da luta, da guerra e do expansionismo. Anticomunismo, os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade, da igualdade social absoluta e da luta de classe.
corporativismo, ao invés de defender o conceito de um homem, um voto, os fascistas acreditavam que as corporações profissionais devem eleger os representantes políticos. Também sustentavam que somente a cooperação entre classes garantia a estabilidade e sociedade, né? A estabilidade da sociedade. A hierarquização da sociedade, o fascismo preconiza uma visão do mundo segundo a qual cabem os mais fortes, em nome da vontade nacional, conduzir o povo à segurança e prosperidade. O fascismo prometia restaurar aquelas sociedades destruídas pela guerra, prometendo riqueza, uma nação forte e sem partidos políticos que alimentassem visões antagônicas. O nazismo na Alemanha. O nazismo foi um movimento ideológico, nacionalista, imperialista e belicista. Nos moldes do fascismo, que se desenvolveu na Itália, o nazismo esteve sob a liderança de Adolf Hitler, entre os anos de 1933 a 1945. O símbolo do nazismo era a bandeira vermelha com uma cruz gamada, conhecida como suástica. Esse movimento consistia numa mistura de dogmas e preconceitos a respeito da pretensa superioridade da raça ariana. Os alemães acreditavam ser superiores aos outros grupos, sobretudo de judeus. O nazismo não era um movimento completamente novo na sociedade alemã. Outros movimentos compartilhavam de seu nacionalismo extremado, de seu racismo, sob a tentativa de criar uma sociedade militarista e reacionária. Grupos antissemitas, aversão aos judeus, já existia na Alemanha e na Áustria desde os séculos XIX. Hitler no poder. Adolf Hitler é um dos grandes nomes do século XX, assim como é um dos grandes nomes da história. O nome de Hitler, porém, não ficou conhecido por feitos positivos, mas pelo fato de o austríaco ter comandado um regime tirânico que mergulhou a Alemanha no ódio e foi responsável por mobilizar um país contra um povo. As ações de Hitler como líder do nazismo e governante da Alemanha levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial e ao maior genocídio da história, o Holocausto. O crescimento da carreira política de Hitler relacionou-se diretamente com os acontecimentos da Alemanha no pós-Primeira Guerra. O país saiu da Primeira Guerra derrotado e humilhado pelos seus adversários. A saída da Alemanha do conflito resultou de uma revolução interna que derrubou a monarquia germânica e instaurou uma república liberal. Movimentos fascistas em outros países. O termo fascismo pode ser usado para se referir especificamente ao fascismo italiano, mas historiadores entendem seu uso para outros regimes daquela época, como o nazismo alemão, a Ustasha croata, o franquismo espanhol e etc. Atualmente também há a utilização do termo neofascismo para referir-se a movimentos políticos modernos. Embora o fascismo na Itália e na Alemanha sejam as experiências mais conhecidas, as experiências fascistas não se restringiram a elas. Em Portugal, por exemplo, o regime fascista foi comandado por Antônio de Oliveira Salazar, o salazarismo, entre 1932 e 1968. Já na Espanha, apareceu durante o governo de Francisco Franco, o franquismo, de 1939 a 1976. A influência dos regimes fascistas chegou até mesmo ao Brasil. Logo após a Revolução de 1930, surge o integralismo, que, influenciado pelo fascismo italiano, combatia os defensores do pensamento da esquerda. Sua principal liderança foi Plínio Salgado. Então, turma, nossa aula de hoje foi sobre a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. E para fixar o assunto, né, vem aí a atividade em casa. Vocês vão fazer uma atividade baseada no assunto da nossa aula. Então, redija no caderno um resumo crítico sobre o fascismo e o nazismo e as consequências dessas teorias totalitaristas no mundo, né? O que aconteceu no mundo influenciado pelo fascismo e pelo nazismo. Então é isso, é o desafio que eu deixo para vocês hoje. Então, turma, até a próxima aula e um beijo.